Welcome, ladies and gentlemen, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo, já com um formato diferente, com a produção diferente, porque para você é sempre melhor, tá? E hoje eu vou falar sobre a minha manipulação que eu mais demorei para fazer. Foram em média 6 horas e 15 minutos de produção dessa manipulação. E para explicar um pouco o contexto dela, eu não sei se vocês conhecem um grande manipulador aí que é o Benny, tá? Inclusive é uma das referências desse canal. Recomendo que você vá lá e siga o canal dele, vai te ajudar muito. O Benny ele lançou um desafio para o mês de outubro, que é o mês do Halloween, né? O mês das bruxas lá nos Estados Unidos. E nesse desafio você teria que pegar algumas imagens sem usar brushes, sem usar qualquer tipo de outras imagens, de outros assets, somente as imagens que ele definiu para você e as suas habilidades no Photoshop. Teria que pegar isso e desenvolver uma manipulação para o Halloween. Tudo bem? Então, durante esse mês, a gente tem até o dia 20 para mandar, se eu não me engano, mas eu vou tentar elaborar algumas manipulações sobre. Se eu não elaborar nenhuma sobre, você vai ver só essa aqui mesmo. Porém, para desenvolver essa manipulação foram cerca de 6 horas e 15 minutos. E cara, para mim foi a melhor manipulação que eu fiz até hoje. Particularmente eu estou disputando entre ela e a manipulação do hambúrguer, que o vídeo tá aqui também, se você quiser ver, é só clicar no card aqui, tá bom? Porém, eu acho que eu cheguei no feeling que eu queria chegar. E se você tiver alguma ideia de como a gente pode trabalhar esses assets também, pode deixar aqui nos comentários, porque aí eu vou tentar executar essa ideia antes do dia 20, para estar postando ali no meu perfil e vou estar marcando você também. Tudo bem? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque quando você se inscreve no canal a gente se fortalece, e não só se inscrever, mas de compartilhar esse vídeo se você gostou. Tudo bem? Isso aqui é muito importante. E já deixa seu like aí, porque eu sei que a gente tem mania de esquecer e eu não quero que você se esqueça. Então é isso aí, eu espero que você aproveite. Então bora pro vídeo. A primeira coisa que deve ser feita em qualquer manipulação desse tamanho, na verdade, uma manipulação que tem que ser muito bem elaborada, é a criação de um rafezinho, tá? Então, usando alguns pincéis, eu comecei a desenhar o que estava dentro da minha cabeça. Você pode fazer isso tanto no Photoshop quanto fazer em um papel comum que vai dar na mesma, tudo bem? Eu prefiro fazer no Photoshop porque eu já estou elaborando o software, eu já estou no software, já estou com o software aberto, então fica mais fácil de eu regular o que eu quero na minha imagem. Então assim, analisei todos os assets que estavam disponíveis lá pelo Benny e pensei, cara, a gente vai poder fazer nesse sentido. Eu quero fazer duas montanhas com formato côncavo e depois eu quero colocar a casa, depois eu quero colocar a casinha de abóboras com um personagem sentado. E aí depois disso eu fui só trabalhando esses assets, tá bom? Para fazer essas concavidades nas montanhas eu usei a distorção de marionete, que você pode encontrar lá no menu editar e distorcer por marionete, se eu não me engano tem outro nome em inglês, Warp Distortion, alguma coisa nesse sentido. E aí para fazer os recortes eu usei a minha fórmula de recortes avançados, tá? Minha técnica de recortes avançados para fazer algumas partes dos recortes. Um bom recorte, na verdade, quando você for fazer, você pode sempre desenvolver em mais de uma técnica. Aí, no caso, eu usei a técnica de recorte avançado por canais e depois eu fui aplicando com a minha ferramenta de seleção rápida as áreas que eu queria demarcar. Então, o que me ajudou a fazer um recorte bem mais rápido. Inclusive, cheguei até a usar a ferramenta de seleção rápida, que também quebra um galho ali, desde que ela esteja bem calibrada ali com o seu tamanho. Tudo bem? Então, foi a imagem que eu fiquei na minha cabeça. Então, você observa que a partir do RAF fica muito mais fácil de você desenvolver qualquer tipo de manipulação. Muita gente não usa o RAF e vai bolar uma ideia ali do nada e vai fazer. Só que eu não recomendo muito, tá? Dependendo. Se você quiser um ótimo resultado, se você quiser testar a sua composição antes da blocagem, vai lá, desenha o RAF e depois você vai blocando os assets aí dentro da sua imagem. Então assim, se você observar, parece que a imagem já está realmente bem ambientada. Já está legal, já parece que as imagens realmente estão onde deveriam estar. E isso foi por causa daquele
truquezinho do RAF que eu falei para você, tá bom? Assim, tinha muitas abóboras no cenário, eu queria colocar bastante abóbora, mas eu pensei, cara, eu não vou pôr esse tanto de abóbora, eu já vou deixar elas juntinhas mesmo, porque eu vou ter muito trabalho para ambientar tudo isso. Eu quis que o meu personagem fosse um personagem bem dramático, então eu pensei em mudar um pouco o rosto dele, né? Enquanto todas as outras abóboras estão sorrindo, o meu personagem está com um rosto mais triste e está sentado na carroça. Eu achei interessante essa vibe de cemitério, essa vibe aí do terreno. Só que a minha carroça ela já estava colocada em um ambiente de grama. Então o que eu fui fazer? Eu peguei a grama que já o cenário já dispunha e comecei a replicar essa grama no meu cenário para ficar um cenário com um pouco mais de verde, né? Eu acho que fica bem melhor assim. Eu achei que ficou um aspecto bem legal, ficou bem cinematográfico. Curti pra caramba, tá bom? E usando aí as minhas curvas, eu comecei o processo de ambientação. E com o pincel eu comecei a desenhar as luzes reflexivas sobre essa pedra, porque não tem como mudar a cor da pedra por inteiro, tá? Nessa manipulação eu usei sim a minha mesa digitalizadora da Wacom, tá? One by Wacom. Você consegue comprar ela no Mercado Livre hoje por até R$ 250, pelo menos um preço mais barato você consegue achar. Então é um investimento legal, dá para fazer um monte de coisa com essa mesa. Eu mesmo faço marcas, faço desenhos e principalmente as nossas manipulações. Porém, se você não tem uma mesa Wacom, você vai conseguir também desenvolver uma manipulação legal, só que você vai ter mais trabalho com o mouse, tudo bem? Então assim, uma coisa que eu consigo fazer bem mais rápido com a mesa digitalizadora, eu não conseguiria fazer com o mouse, demoraria mais para fazer. E aí a atenção na hora de manipular, que você sempre tem que entender, é com as luzes. Eu estou testando uma nova técnica de manipulação onde as luzes não são tão demarcadas, onde as luzes de contorno não são tão demarcadas assim, para simular realmente a realidade. Um dos aspectos que o Benny pede lá nas suas manipulações é que a montagem pareça-se real. Além da composição estar bacana, de estar estético, de estar bem legal, ela tem que ter um pouquinho de realidade em volta dentro dela. Então assim, até aqui eu tô curtindo muito o resultado, tô achando que tá ficando bem bacana e foi assim, uma manipulação muito prazerosa de se estar desenvolvendo. Porque ela meio que já vem pronta, né? Quando a gente já desenvolve o RAF, já desenvolve tudo, vai fazendo a blocagem, a ambientação fica algo gostoso de se fazer. E aí nós estamos desenvolvendo o nosso personagem, deixando essa aura escura sobre ele e fazendo ali como se fossem umas chamas, como se fossem ossos dentro da roupa dele. Vamos dar uma pausa agora, tudo bem? Porque eu acho que você não se lembrou de curtir esse vídeo. Então, curte esse vídeo porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo pode ser mostrado para mais pessoas. Se você está gostando desse vídeo, curte aqui, não se esqueça, tudo bem? E se inscreva no canal. Vamos continuar com o vídeo. Para a segunda parte, a gente vai tentando fazer com que as nossas luzes de ambientação fiquem um pouco melhores. Então eu comecei a desenvolver essas luzes aí para que realmente as reflexões do nosso personagem fossem bem convincentes. Então assim, onde a luz vai bater, para onde ela está saindo, onde ela está batendo. E para disfarçar um pouco o recorte duro das minhas abóboras, eu comecei a fazer uma luz de contorno. Então ficou assim, além de ficar estético, ficou um quebra-galho ali, ficou um gato que a gente chama, né? Bem na imagem pra gente fazer alguma coisa bem legal. Aqui foi um pouco mais complicado trabalhar com essa colina, porque é o seguinte, na colina a gente tem que entender que ela está contra a luz, então tudo que está na colina vai ficar escuro, vai ficar com iluminação apagada. No caso aqui da minha manipulação, você pode estar se perguntando por que eu não deixei as luzes da casa acesas ou algo nesse sentido. É por uma questão de direção visual, tá? Eu gosto de trabalhar com as minhas manipulações com somente um ponto de luz específico. E aqui nós já temos o ponto de luz ali no horizonte, então eu não vou ficar colocando outros pontos de luz e para mim prejudica um pouco a composição, tudo bem? Para fazer a sombra eu usei uma técnica que normalmente eu não uso, que foi a cópia. Eu copiei a minha camada da casa e depois fui ajustando com as minhas máscaras e com a distorção por marionete
para ela ficar bem legal, ficar bem convincente ali, contrário à luz. Fui corrigindo também algumas coisas. Como eu falei, a maior dificuldade desse tipo de colina é porque ela está contrária à luz. Então a gente tem que fazer com que ela não seja muito clara, porque ela está realmente sendo um ponto de sombra. Eu decidi também retirar aquela quantidade muito grande de luminárias ali em direção à casa, talvez porque demoraria mais para eu estar trabalhando nessa quantidade de luminárias. Então eu pensei, cara, não vai interferir muito na composição, então achei por melhor fazer isso. Para a iluminação foi bem simples, eu só selecionei as áreas que eu queria iluminar, deixei a seleção e com o brush eu fui pintando, tá bom? E coloquei o modo de mesclagem, se eu não me engano, no modo de tela ou de visão. É um modo de mesclagem que vai fazer com que essa luz fique com um aspecto de luz mesmo. E depois a gente só foi ambientando as nossas abóboras, tomando cuidado para onde a luz deveria realmente estar batendo na nossa imagem. Então a grande diferença de muitas pessoas quando elas vão fazer a manipulação e a manipulação não está legal é porque elas não fazem essa direção da luz, tá? Então onde a luz vai bater, onde ela vai habitar, você tem que entender isso. Nesse caso aqui eu tentei desenvolver os raios, porque tinha que colocar essa imagem dos raios aí, só que eu falei, cara, eu vou deixar um pouco menos destacado esses raios, inclusive eu até tentei fazer uma iluminação nas nuvens com o pincel, só que fazer tudo sem pincéis especiais é muito complicado. Tinha um asset ali também de fumaça, então eu decidi colocar esse ambiente um pouco mais com neblinas, e criar essa haze aí, esse aspecto um pouco mais misterioso. E nessa neblina aqui eu tive que tomar cuidado numa coisa, eu queria que ela desse essa sensação de movimento pra gente. Então, como ela dá a sensação de movimento? É bem simples, você só precisa distorcer essa neblina para que ela dê essa sensação de movimento, essa sensação de que ela está passando pela colina. E aqui você só tem que ajustar também as cores e aonde ela vai pegar e onde ela não vai pegar. Eu decidi deixar as plantas acima da neblina e decidi escurecer a neblina porque, como eu falei para vocês, a sombra ela está contra a luz, essa colina está contra a luz, então não tem sentido que seja muito claro. E para ambientar também eu queria colocar um pouco de neblina atrás ali, perto das cores, e queria que o nosso personagem fosse como eu não sei se você já viu, mas como se fosse um comensal da morte do filme do Harry Potter, que quando ele voa, pelo menos nos filmes, quando ele voa ele sai fumaça, então eu quis dar esse efeito de fumaça porque também tinha que usar esse asset. Depois que eu fiz isso, os próximos passos foram colocar as nossas partículas, né? Foram alguns assets de partículas que o Benny disponibilizou pra gente estar fazendo. Então através desses assets aí eu comecei a trabalhar com essas partículas. Tinha mais um asset de nuvem, então eu decidi trazer esses formatos de nuvem para nossa imagem, para nossa cena, e ficou legal. A montagem, a manipulação não precisaria necessariamente deles, mas como a gente tinha que usar todos os assets, eu decidi usar as nuvens. Acabou que ficou bem bacana ali no canto esquerdo. Depois, usando o Camera Raw, a gente vai fazer as finalizações, trazendo um pouco mais de magia, alguma magia maior para essa manipulação. Usando a exposição, eu consigo dar esse efeito cinematográfico na nossa montagem. E vamos ver como ficou o resultado final. E eu espero que você tenha curtido. Bom, esse foi o resultado final da nossa manipulação. Eu espero que você tenha aproveitado esse novo estilo que a gente está fazendo, esse cenário aqui, enfim, o que tem de melhor para você, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar esse vídeo e minha rede social tá aqui embaixo. Se você quiser ver conteúdo exclusivo, é conteúdo exclusivo. Tá bom? Se você quiser ver um conteúdo exclusivo para você aprender a manipular, é só me seguir, e porque todos os dias eu abro caixinha de pergunta explicando técnica, explicando um monte de coisa, o que você tiver de dúvida, tudo bem? Então me segue aqui. Um grande abraço e já nos vemos no próximo vídeo.